Ô menino bonito, menina bonita, a gente está chegando no final do ano letivo e daqui a pouco você vai fazer a sua prova de história. Então eu preparei aqui um vídeo pequeno em que eu retomo alguns dos tópicos que vão ser abordados na sua avaliação. Seu estudo a essa altura já está avançado, você já fez a sua revisão individual da prova e o objetivo desse vídeo é retomar alguns dos tópicos simplesmente como um lembrete para que você vá absolutamente bem preparado para a avaliação que vai fazer no dia 27 de novembro. Desde já eu desejo a você um ótimo trabalho. Preste atenção nas informações deste vídeo e na hora da prova esteja atento a cada um dos textos, a cada comando, leia as alternativas com calma e faça com a segurança de quem tem todo o estudo garantido e todo o conteúdo na cabeça, tá bem? Um abraço para você e até lá! Estudante do sétimo ano, você sabe que neste segundo semestre do ano letivo, o nosso foco esteve sobre a história do Brasil colônia, ou como vem sendo tratado, inclusive no nosso material didático, história da América Portuguesa. E é sobre isso que a avaliação que você vai fazer tratará. Então nós vamos retomar aqui alguns dos tópicos desse assunto. São dois os principais capítulos que você teve que estudar para essa avaliação, o capítulo 9 e o capítulo 10. Então, nós vamos aqui retomá-los. Eu sugiro a você que esteja com o seu caderno em mãos para acompanhar essa nossa retomada. O capítulo 9 fala sobre trabalho, escravidão e resistência no Brasil colonial. Então, é um capítulo que vai abordar a questão de como funcionava a economia no Brasil colônia, mas não somente isso. Vai abordar especificamente a mão de obra utilizada no período colonial brasileiro. A mão de obra escrava foi largamente utilizada durante todos os séculos em que o Brasil pertenceu a Portugal e foi uma colônia de Portugal. É claro que a escravidão prosseguiu depois também no período imperial do Brasil, mas no período colonial era a principal mão de obra. E nós falamos disso começando ali com aquela abordagem de que para a implementação do projeto colonial do Império Português era necessário o desenvolvimento de atividades econômicas. E para colocá-las em funcionamento, como você bem sabe, foram estabelecidas formas de trabalho baseadas na exploração e na desigualdade, com a perversa violência da escravidão. O ponto da violência em relação à escravidão foi um ponto que nós abordamos com bastante cuidado durante as nossas aulas, porque a escravidão é uma violência em todos os seus aspectos. Ela não é só a submissão forçada de alguém a um trabalho. Ela é uma violência desde o início, em que as pessoas são capturadas, retiradas de seu local de vida, de seu ambiente de origem, e são levadas à força para uma outra região, e nessa região são, sim, submetidas a um regime de trabalho compulsório, de muito esforço, em péssimas condições de vida, péssimas condições de alimentação, péssima vestimenta. Essas pessoas são, portanto, desumanizadas. A questão da força e da violência são importantes de serem pensadas em relação à escravidão, porque sem a força e sem a violência não há de fato escravidão. Então, esse regime toma por base a aplicação violenta das pessoas submetidas ao regime de escravidão em uma modalidade de trabalho. No Brasil, nós tivemos a escravidão tanto de indígenas, os nativos aqui do território brasileiro, quanto dos africanos trazidos daquele continente, da África, mas também os seus descendentes nascidos no território brasileiro. Com relação à escravização indígena, nós vimos que havia uma diferença de visão entre os colonos e os jesuítas.
É claro que essa é uma esquematização generalizada, não todos os colonos e nem todos os jesuítas estavam vinculados a essa visão, mas no geral nós tínhamos a seguinte estrutura: os colonos entendiam que os indígenas deveriam ser utilizados como mão de obra nos trabalhos no Brasil colonial e por isso entendiam que eles deviam ser submetidos ao regime de escravidão. Enquanto os jesuítas, embora explorassem também a mão de obra desses indígenas, entendiam que eles deviam ser protegidos do regime mais perverso da escravidão e assim entendiam que eles deviam ser levados às missões, aos aldeamentos, e ali eles precisariam ser catequizados, incorporados ao mundo cristão e aculturados pela noção de civilização que a Europa trazia e que impunha de uma maneira etnocêntrica. Então há uma diferença das visões desses dois grupos que atuaram no Brasil colonial. Muito bem. Com relação ainda à escravização indígena, é bom lembrar que, de toda maneira, quer aplicando o regime de escravidão como desejavam os colonos, quer submetidos à aculturação e à catequização pregada pelos indígenas, pelos jesuítas, perdão, nós temos um prejuízo desses indígenas. De uma maneira ou de outra, eles saem perdendo, porque deixam a sua cultura, deixam a sua maneira de viver e deixam a própria estrutura econômica e de subsistência que existia ali naquele grupo, na sua própria etnia. Nós vimos também, e isso está no seu livro, na página 78 do seu livro, nós temos aí 78 do livro 3, algumas formas de captura dos indígenas, não é? Então nós falamos da guerra justa, do resgate e do descimento. São três formas em que, através das quais os indígenas eram incorporados ao modelo de escravidão aplicado no período colonial brasileiro. Nós até destacamos a situação da guerra justa, que era uma justificativa usada largamente, uma vez que havia proibição do governo português de se fazer a escravização dos indígenas desde o século XVI, já desde o início da colonização, havia essa proibição, com a ressalva de que, em caso de ataque dos indígenas aos colonos, ou em caso de resistência à colonização, à cultura ou ao projeto colonial português, esses indígenas eram entendidos como inimigos e assim poderiam ser alvo de guerra justa. E ao fazer a guerra justa, aqueles guerreiros, aqueles indígenas capturados poderiam ser submetidos à escravização. E isso aconteceu largamente no Brasil, especialmente nos primeiros séculos da colonização. Havia também o resgate e o descimento, e vale a pena que você reveja esse esquema que aparece na página 78 do seu livro didático. Pois muito bem, além da escravização dos indígenas, nós vimos, é claro, a escravização das populações negras, africanas ou descendentes de africanos, arrancados de seu continente, de sua terra natal e trazidos à força para o território colonial português aqui na América, para o território do Brasil, para serem submetidos à escravização. E isso foi feito através do tráfico atlântico, o tráfico negreiro. Esse tráfico é uma migração forçada, não é uma opção e nem é de interesse dessas pessoas que estão sendo trazidas essa migração. Ela é feita à força, então, mais uma vez, o elemento da força aparecendo como uma característica que descreve como é perverso o sistema da escravidão. Muito bem, os navios negreiros, eles faziam a rota da África até o território colonial português aqui na América, e nós vimos alguns exemplos, e aí eu quero te lembrar que, entre outros autores, o Laurentino Gomes conta na trilogia da escravidão sobre o desvio de rotas migratórias de tubarões
que passaram a acompanhar os navios negreiros porque havia o lançamento de corpos de africanos que morriam na trajetória da África para o Brasil. Quando esses africanos morriam nos navios negreiros, até chamados navios tumbeiros, da ideia de tumba, né? Bom, esses corpos eram lançados ao mar. E foram tantos corpos lançados ao mar, na escala dos milhares, que alguns tubarões começaram a acompanhar esses navios nos portos e no seu caminho entre os continentes, porque esse navio representava ali a oferta de alimento fácil para esses tubarões, para esses predadores. Essa é uma história muito triste que demonstra como era sofrido o transporte de pessoas submetidas à violenta forma de escravização que existiu durante séculos na nossa história. Essa violência levava ao ponto de nós termos os navios negreiros superlotados, em péssimas condições de subsistência ali, e vários morriam nesses navios que partiam superlotados e chegavam ali ainda em condições de gerarem lucros, porque havia alta lucratividade para os comerciantes de escravos. Então, nesse transporte, nos navios tumbeiros, nós tínhamos aí a morte de várias pessoas que eram lançadas ao mar, e a rota dos tubarões chegou a ser alterada por conta desse lançamento de corpos. Muito bem. Na chegada, na verdade, desde o transporte até a chegada e depois na venda das pessoas escravizadas, havia uma mistura das etnias, porque indivíduos de uma mesma etnia conseguem se comunicar e conseguem se fortalecer por sua união, que já vem desde a sua origem. Se há um desmembramento desses grupos, se há uma separação das etnias no transporte e na venda, há uma diminuição do risco de que essas pessoas se unam e façam revoltas. Então, os comerciantes de escravos e os donos de escravos faziam a separação e a mistura de etnias com o objetivo, como nós vimos, de evitar revoltas que aconteciam, que poderiam acontecer e que de fato aconteceram no território do Brasil colônia. As condições de vida e de trabalho dessas pessoas escravizadas eram as mais terríveis, né? Eles eram submetidos à violência constante, não só a violência física mesmo, dos castigos corporais, quando não respondiam aos comandos de trabalho, quando tentavam fugas, quando não correspondiam à expectativa, quer do feitor, quer do fazendeiro, da quantidade de trabalho que deveria ser desempenhado. Mas também todo o regime de escravidão, como eu já falei, ele era um regime bastante violento. E essa era a vida, essa era a realidade dessas pessoas. E é por isso que estudar a escravidão nos leva a pensar que esse regime ele deve ser execrado, deve ser afastado, e qualquer forma de trabalho análoga à escravidão que exista atualmente deve ser criminalizada, deve ser investigada e deve ser destruída de todas as formas, porque a escravização tira a humanidade das pessoas. Mas quando nós falamos da vida dessas pessoas escravizadas no Brasil, nós falamos até das diferenças entre os trabalhadores do campo e os trabalhadores que viviam no meio urbano, incluindo aí aqueles chamados escravos de ganho, né? Que eram escravizados, que desempenhavam algumas tarefas, às vezes de comércio, às vezes em prestação de serviços, para ganhar, para oferir recursos para os seus senhores, né? Esse era o objetivo. Eles tinham o seu trabalho, a sua mão de obra, como que alugada na prestação de serviços ou na oferta de produtos que gerariam riquezas para os senhores de escravos. Mas esse regime não foi um regime pacífico, como nós sabemos. Havia diversas formas de resistência no nosso período colonial. Nós tivemos a resistência da própria desobediência, da sabotagem, das insurreições, da fuga e também a formação de quilombos.
Nós vimos um esquema no livro didático, ainda no volume 3, sobre isso, e também destacamos o Quilombo dos Palmares, sobre o qual nós assistimos a um vídeo na sala de aula, que foi o maior destaque dentre as comunidades quilombolas formadas como resistência à escravidão. O Quilombo dos Palmares foi o maior deles, é o mais importante da história do Brasil. Muito bem. Havia a luta e a busca pela libertação desse regime de escravidão, a busca pela alforria para tornar-se forro alforriado, né? Essa era uma luta constante das pessoas escravizadas e em alguns casos havia a possibilidade de alcançar a alforria, como nós também vimos. Esse é um resumo geral do capítulo sobre trabalho, escravidão e resistência no Brasil colonial, mas nós vamos ver também um pouco dos tópicos sobre as invasões estrangeiras do Brasil, que é o capítulo 10, na sequência. Bom, nós vimos também o interesse que outros países, além de Portugal, demonstraram sobre o território do Brasil. E embora esse território pertencesse a Portugal, esses países fizeram não só atuação com corsários, né, no roubo de mercadorias que eram transportadas no Oceano Atlântico, mas também as invasões que ocorreram no território colonial brasileiro. Então, nós vamos ver as invasões estrangeiras, que é o nosso capítulo 10. Começando pelas invasões francesas. Por que a França teve interesse em invadir o território do Brasil? As motivações, destacadamente, são o interesse em ter a rota do comércio do pau-brasil garantida, mas também a contestação do Tratado de Tordesilhas. Há até aquela indicação de que o rei da França teria perguntado sobre a cláusula do Testamento de Adão que conferia a divisão do mundo a Portugal e Espanha. Ele contestava o Tratado de Tordesilhas. E nós sabemos também que a Europa vivia algumas conturbações por conta das mudanças religiosas, em decorrência, logo depois da Reforma Protestante, nós tivemos alguns conflitos religiosos. Então, algumas pessoas entendiam que a migração para a América seria uma forma de escapar dos conflitos religiosos na Europa, e isso se inclui entre os motivos da invasão francesa ao território brasileiro. A primeira invasão, que ocorreu entre 1555 e 1567, foi a invasão na região do atual Rio de Janeiro, né? E foi uma invasão relativamente breve, que contou com o apoio de grupos indígenas, grupos nativos ali da região, e a expulsão dos franceses dessa região fez com que Portugal fundasse a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1567, né? Então nós temos aí, a partir de então, a origem dessa cidade tão importante para a história do Brasil. Logo depois, os franceses promoveram a invasão do território na região do Maranhão, entre 1612 e 1615, e lá fundaram a única capital do nosso território, que foi fundada por franceses, que é a cidade de São Luís. São Luís do Maranhão tem sua origem na invasão francesa ao território colonial brasileiro. E após a expulsão, né, novamente os franceses foram expulsos, eles foram fazer a ocupação e o desenvolvimento econômico na região da Guiana Francesa, que nós também já conhecemos. Nós também temos as invasões holandesas ao território brasileiro, mas antes de falarmos disso, é importante tratarmos da União Ibérica. Entre 1580 e 1640, o território do Brasil e todo o Império Português foi governado pela coroa da Espanha. E isso se deu por quê? Portugal era governada anteriormente por Dom Sebastião, que era um rei jovem e que não tinha descendentes, e decidiu, no seu ímpeto cruzadista de fazer guerra em nome da cristandade, na expansão do cristianismo, ele decidiu juntar as suas tropas e ir à África, no território do Marrocos. E lá o rei Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir. E como ele não havia deixado descendentes, houve uma disputa pelo trono de Portugal,
E o rei da Espanha, Filipe II, acabou assumindo o trono depois de negociar com alguns apoiadores dentro de Portugal. Ele invadiu com as suas tropas e acabou dominando o território português. E aí são 3 os reis da Espanha que vão também governar Portugal. Os 3 de nome Filipe, por isso nós chamamos de dinastia filipina. Muito bem, e ao assumir o governo de Portugal, Dom Filipe II da Espanha e Filipe I de Portugal, ele fez o juramento de Tomar em 1581. E qual era o objetivo do juramento de Tomar? Garantir que Portugal não teria a interferência dos interesses da Espanha sobre o seu território. Portugal teria uma autonomia e só estaria sob a administração do rei da Espanha. Seria uma união de 2 coroas e não a mistura desses 2 países. Então, o juramento de Tomar garantiria uma autonomia, uma certa independência de Portugal. Isso fez com que as elites portuguesas vissem com bons olhos o governo de Filipe II da Espanha. Mas, como nós sabemos, esse juramento não foi cumprido ao longo do tempo. Os itens do juramento de Tomar que nós estudamos, que estão lá nas páginas 14 e 15 do seu livro, eles não foram de todo cumpridos e por isso, em 1640, com a família Bragança, o Duque de Bragança restaurou o trono de Portugal para os portugueses e aí teve início uma nova dinastia, justamente a dinastia de Bragança. Mas foi nesse período da União Ibérica que nós tivemos as invasões holandesas ao território colonial português na América, né? O território brasileiro. E por que houve essa invasão? Como nós sabemos, havia um conflito do território holandês ali, né, que nós chamamos de Holanda, com a Espanha. E o objetivo da Espanha era ampliar a sua atuação comercial, o seu domínio sobre produtos que eram comercializados com o Novo Mundo, a América, né? E aí, quando a Espanha dominou o território português, ela proibiu o comércio de produtos do Brasil colônia pelos holandeses. E com isso, os holandeses decidiram fazer a invasão. Já que eles estavam em conflito com a Espanha, eles decidiram fazer a invasão. E a primeira invasão vai ocorrer no território ali na região da Bahia, especificamente na cidade de Salvador, como nós vimos. E por que a escolha de Salvador? Porque era um local estratégico para controlar as rotas marítimas, especialmente do açúcar. O Nordeste brasileiro tinha um grande desenvolvimento da canavicultura e os holandeses estavam interessados nesse comércio. Muito bem, rapidamente houve uma repressão dos portugueses, contando com a marinha da Espanha, e os holandeses expulsos já em 1625, a invasão se deu em 1624, 1625 eles foram expulsos de Salvador, mas logo depois decidiram fazer a dominação de um outro território, que é o território de Pernambuco, também com grande desenvolvimento de canavicultura, né? E por isso havia o interesse dos holandeses sobre essa região. A invasão se deu em 1630 e eles ficaram até 1654. Nesse tempo, a Espanha estava envolvida com outros conflitos, especialmente na própria Europa, e não pôde atuar na expulsão dos holandeses ali da capitania de Pernambuco. Muito bem, dentro da invasão holandesa à capitania de Pernambuco, nós estudamos com destaque o governo de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau foi enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para administrar o território holandês no Brasil. Chegou em 1637 e estabeleceu desde o princípio uma política conciliadora, fazendo uma conciliação com a população local, especialmente os senhores de engenho, para garantir a retomada das atividades que havia sido, as atividades econômicas na região haviam se desorganizado em função da invasão, justamente, né? Um conflito, há uma guerra. E aí, a partir da chegada de Maurício de Nassau, para consolidar o domínio, o Maurício de Nassau decidiu fazer essa conciliação, né? A mando da Companhia das Índias Ocidentais. E ele fez uma negociação, trazendo de volta os senhores de engenho, oferecendo empréstimos
para a compra de novos escravizados, já que houve algumas fugas ali, ocorreram algumas destruições de engenhos e etc. Então ele queria retomar essa condição econômica da região dominada pelos holandeses e fez essa conciliação. E também Maurício de Nassau fez um incentivo ao desenvolvimento artístico, cultural da região, até trazendo cientistas e artistas da Europa ali para a região que ele estava administrando. Há um destaque na reforma da cidade de Recife, onde Maurício de Nassau residia, e até tem o caso que nós vimos do boi voador, que foi utilizado uma jogada de marketing. Na verdade, ele anunciou que um boi voaria quando ele fez a inauguração de uma ponte que ligava duas partes ali da cidade. Mas aí a administração do Maurício de Nassau começou a enfrentar alguma crise. Em 1644 ele deixou a região. A nova administração não havia promovido essa conciliação que o Maurício de Nassau fez. A nova administração optou por não fazer. E aí os senhores de engenho, os colonos do território, mais vinculados a Portugal, decidiram fazer uma luta para expulsar os holandeses e foi a insurreição pernambucana, né? Em 1654, a insurreição pernambucana, o levante dos colonos em Pernambuco, conseguiu expulsar os holandeses definitivamente. Depois disso, eles foram se instalar na região caribenha, né, nas Antilhas, e isso vai até fazer com que eles promovam o comércio de açúcar de forma mais barata com a Europa. Isso vai levar à crise do açúcar brasileiro, mas isso é um elemento que nós estudamos em outro momento. Aqui nos importa que essa expulsão dos holandeses com a insurreição pernambucana encerra o ciclo dessas invasões estrangeiras que nós estudamos. Então, dê uma revisada no seu caderno a partir desses tópicos, dê uma revisada no livro, claro, algumas coisas foram projetadas aqui, mas está sob a sua responsabilidade o melhor resultado que você pode garantir. Mas eu tenho certeza que você está bem preparado. Pela sua atenção, muitíssimo obrigado, um grande abraço, até a prova.